Muito bem, amigo telespectador, estamos começando mais um Boletim do Esportes aqui pela Terceira Via TV. Hoje, sexta-feira, e nós estamos aqui com Ailton Júnior, estamos com o Maguinho, como todas as sextas-feiras, devendo a presença ainda da Patrícia Trindade, que ficou às sextas-feiras vir aqui para debater com a gente, com o Maguinho, essa coisa toda. Mas vamos primeiro falar sobre os jogos de ontem pelo Campeonato Brasileiro. Foram 3 jogos que aconteceram. Né? O detalhe importante foi o jogo do Grêmio com o Internacional no mesmo local. Grêmio e Santos, perdão, aonde aconteceu aquele problema com o goleiro do Santos, na verdade, mas a torcida do Grêmio se manifestou, mas não houve aparentemente qualquer tipo de ofensa, né, aos jogadores do Santos, e foi um jogo que terminou 0-0, agradou todo mundo, mas eu acho que o Grêmio perdeu a oportunidade de se aproximar ou até entrar no G4. Maguinho, boa tarde. É um prazer, boa tarde, Cândido, Ailton e todos que estão nos vendo. É sempre um prazer participar toda sexta-feira. Em relação a esse jogo, o que era bom para se ver, ver um jogo pobre tecnicamente e ainda a manifestação por parte, né, uma parte da torcida do Grêmio, com o goleiro e até o Santos. Não deixou de ser uma manifestação agressiva. Toda vez que o goleiro caía ou coisa, a gente ouvia, né, coisas vindas, vaias de torcedores e tal. Agora, me parece, Ailton, você e Maguinho, que o Santos entrou mais para o empate, né? O Santos, na verdade, ele entrou para poder entrar para jogar no erro do Grêmio, que o Grêmio ia tentar vencer a partida, porque a torcida estava, né, esperando uma vitória, e ao mesmo tempo a torcida poderia inflamar o time do Grêmio para partir para cima, porque devido a esse problema que aconteceu com o Aranha. Só que o Santos jogou lá fechadinho na dele e buscando o contra-ataque com o Robinho, e aí o jogo foi fraco por causa disso, que o Santos não ousou jogar como joga até mesmo fora de casa, partindo para cima do adversário. Sim. E o Grêmio foi tentando ir no oba-oba da torcida. Por isso que foi um jogo tecnicamente fraco. Muito bem. Agora, os outros 2 jogos que foram disputados ontem também mexeram um pouco na tabela, né? O Corinthians acabou empatando com a Chapecoense 1 a 1. Com certeza, né? Não estava nos planos. Não estava nos planos, jogando em casa, né? Tomou o primeiro gol, teve que correr atrás depois para poder empatar, né? Quase que perdeu o jogo. Ou seja, como eu falei aqui, né, ontem, o grande problema é que os clubes começam a dar margem para o Cruzeiro cada vez mais se adiantar, né? Botar uma gordura e depois quer reclamar. Corinthians empatou, que poderia se aproximar, São Paulo perdeu, Fluminense também, né? O Internacional, o Grêmio, ou seja, todo mundo fez aquilo que o Cruzeiro gostaria. Não pontuar muito para tirar a diferença dele. Maguinho, o que a gente pode esperar do Fla-Flu no final de semana? O Flamengo é uma equipe terrivelmente ruim individualmente. Você não tem um jogador de verdade na equipe do Flamengo, na minha opinião. Verdade. Eu ouso até falar que individualmente o Vasco está na segunda, tem mais jogadores que o Flamengo. De qualidade, sim. Então, o Vanderlei arrumou a equipe, fez de um bando de jogadores medíocres, exceto o Leonardo, que mais já está em final de carreira, e uma equipe de futebol. E o Fluminense tem valores individuais, mas eu também, o Cristóvão, sinceramente, o comando da equipe de futebol, eu gosto mais de uma liderança mais agressiva, entre aspas, mais polêmica. O Cristóvão ele é muito manso, muito calmo. Você para conviver com jogador de futebol, você tem que ser mais contundente. E, até em relação a todos os treinadores do Brasil, precisa ser fazer uma repaginagem. Por quê? Tem uns antigos que já deram o que tinha que dar e estão aí, trabalhando. O próprio Joel Santana trabalha no Vasco. Ele falou, não é um desafio trabalhar no Vasco, é um prazer. Porque o Joel já fez tudo que tinha que ser feito. É o rei do Rio, né? O Luiz Felipe no Grêmio já fez o que tinha que ser feito. Isso aí foi para atenuar aquela derrota terrível do Brasil. E a preocupação nossa é justamente com esse pessoal, treinadores que envelheceu, e com os novos que estão surgindo, que não estão ainda à altura desses antigos,
Então, a preocupação nossa, que a gente acompanha o esporte e o futebol especificamente, é na renovação de treinadores e para alguns treinadores está bom para eles. Já está na hora de passar a ser um conselheiro, um coordenador técnico das equipes. Isso vem prejudicando o rendimento das equipes. Aquilo que você comentou, no programa de ontem, o Maguinho começou a falar e realmente é isso. Você vê no Botafogo, por exemplo, que o treinador agora vai lá, volta ao time no final de semana agora. Volta o Carlos Alberto, que é um criador de problema, apesar de ser um excelente jogador. Mas campeão do chinelinho. Não, aonde? Há quantos anos o Carlos Alberto? É isso que eu estou falando, é o campeão do chinelinho. E todo clube que ele vai, ele joga uma partida, fica 3 meses fora, volta mais um. Sabe de que ele faz isso? É porque ele não recebe. Ainda vai voltar o Jobson agora. Não, então é sério, rapaz. Sheik, Jobson e Carlos Alberto. Barril de pólvora. Esse Sheik, se o Botafogo tivesse com a situação normal, ali mesmo já tinha que ser mandado embora. Sim. Mesmo fazendo os 2 gols. Como é que ele vai botar culpa em CBF e está se achando o quê? É verdade. Um jogador que nunca jogou em seleção brasileira, não tem esse desempenho para o futebol brasileiro que ele acha, não. E tem um detalhe, também é um jogador que não se firma em clube nenhum. Flamengo, Fluminense, né? Corinthians, agora Botafogo, está sempre rodando porque não tem. A diretoria não aguenta ficar com ele muito tempo. É um jogador que produziu, mas também está na hora também de ir lá para a Arábia Saudita. Voltar para lá, voltar para lá, que é o rei lá. Que não vai resolver problema de Botafogo em clube grande nenhum. É verdade. Mas já deu o que tinha que dar. E veja você o exemplo que ele dá aos outros. Né? Ele tomou aquela atitude, né? Ele foi expulso. Antes dele, outro jogador já havia sido expulso, o Ramírez, né? Por uma entrada desleal. Né? E o Sheik tomando aquela atitude, até o Júlio César, se não me engano foi o Júlio César, que depois do jogo foi expulso, porque ele foi até o Gustavo Árbitro e desacatou, ofendeu e tudo mais. Quer dizer, prejudicou cada vez mais o Botafogo, é verdade. O Sheik, na verdade, é claro que ele tem as participações importantes no futebol brasileiro, mas é tipo o Carlos Alberto. O Carlos Alberto sempre se achou um Ronaldinho Gaúcho. Verdade. Tipo um genérico, que não vingou. E o Sheik, a experiência adquirida e até de alguns títulos que ele realmente ele proporcionou a alguns clubes, na posição dele de experiência, ele teria que ser um conselheiro da equipe, dando equilíbrio. Ele, na verdade, ele botou o Botafogo na zona de rebaixamento. O cara conseguiu fazer 2 gols, foi expulso, o Botafogo não ganhou o jogo, tudo por culpa dele. Me fez lembrar Valdívia, igualzinho o Valdívia no jogo com o Flamengo. Entrou no jogo, incendiou o Palmeiras, deu um passe maravilhoso para o segundo gol. Quando o Palmeiras esperava a reação do time para poder virar, ele faz uma besteira que acaba prejudicando o clube. O treinador do Botafogo também não está à altura de comandar uma grande equipe. Então, apesar de ser um treinador, não está. A verdade é essa, que o treinador ganha jogo, gente. Verdade. A maioria das vezes ganha. É verdade. Como perde, como bota a equipe num rebaixamento ou fracasso da equipe. É verdade. Exatamente. Essa é a realidade. O Botafogo joga também nesse final de semana, né? Joga. Flamengo e Fluminense, Criciúma e Botafogo. Pois é, esse jogo vai ser, se não me engano, lá em Santa Catarina. Isso. Vai ser o trabalho, o Botafogo com desfalque. E o Criciúma tentando... E o Mancini já disse, não, mas vai voltar, o Carlos Alberto já pode jogar e tudo mais. Grande reforço. Grande reforço. Mais uma bomba relógio dentro do campo. Mais uma bomba relógio. E o Vasco da Gama, que continua no G4, né? Já tá aí. Quarto lugar no G4. Mesmo perdendo para o Oeste de 1-1 em Manaus, com toda a torcida pro Vasco. É verdade. Joga contra o Náutico amanhã. Exatamente. Em São Januário, e precisa da vitória para que possa continuar no G4. Muito bem, gente. Fica numa situação complicada e aí depois só vai afunilando a reta final do campeonato. Muito bem. Nós vamos encerrando os primeiros blocos, temos no segundo bloco aí a participação dos nadadores em mar aberto, né? Daquele campo que estiveram lá na Baía de Guanabara, não é verdade? E nós amanhã, segunda-feira, nós estaremos aqui com o novo
Boletim do Esporte e também com a participação do Maguinho durante a semana também. E na sexta-feira, finalmente, o desafio aí com a Patrícia Trindade. E lembrando que na segunda-feira nós teremos a presença aqui do Gilberto, do também, G6. Na G6. segunda-feira ele vai estar aqui conversando com a gente, falando sobre a parceria da G6 com o Americano Futebol Clube. Perfeitamente. Daqui a pouco nós voltamos.